Nós vimos no vídeo sobre as 3 revoluções aqui no canal que trata-se de um processo que visa a destruição da civilização cristã. Para compreender o que a revolução quer destruir concretamente, precisamos compreender a ordem de coisas que ela encontrou na Idade Média. Nesse vídeo, vamos conhecer a ordem que a revolução deseja construir para assim entendermos a sua maldade e a sua malícia. Para entender a ordem medieval, vamos ter a introdução de uma conferência do professor Plínio Corrêa de Oliveira, feita em 1984. Abro aspas para o Dr. Plínio. Para nós termos bem a ideia do que é a revolução, nós devemos remontar a ordem de coisas que ela encontrou e veremos as transformações que ela operou nesta ordem de coisas, de maneira a chegar à ordem de coisas onde nós estamos. Pela obra da revolução, conheceremos o espírito dela. Dr. Plínio, então, cita a encíclica Immortale Dei de Leão XIII em sua conferência, para demonstrar a importância da ordem medieval. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças aos favores dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em numerosos documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Havia 3 grandes órgãos nesta sociedade. Esses órgãos eram o clero, a nobreza e o povo. Por que razão o clero era a primeira das classes sociais? Dr. Plínio explica isso nessa conferência. O sacerdote é o pontífice. A plenitude do sacerdócio tem o bispo. Os padres participam do sacerdócio. Eles são também verdadeiramente sacerdotes. Eles são aqueles que têm a missão de fazer a ponte entre Deus e os homens. Como a sociedade vive, sobretudo, para dar glória a Deus e para, a seu modo, ministerialmente facilitar a salvação das almas, a classe que leva a Deus, a classe que realiza a mais importante obra na salvação dos homens, é naturalmente a primeira classe social, ou seja, os sacerdotes. Estes que constituem a primeira classe social, que são o sal da terra e a luz do mundo, têm a missão da prece. Eles levam a palavra de Deus junto aos homens. Eles são os que celebram o sacrifício. Eles são os que se sacrificam, vivendo exclusivamente para o bem da igreja e para o bem da civilização cristã, sem tomar em consideração suas vantagens pessoais. Nessa condição, nós compreendemos que eles têm uma missão de inteira doação ao bem comum, temporal secundariamente, eterno primordialmente, e por causa disso, na sociedade, eles são os primeiros. São os primeiros também por causa do princípio da especialização das funções. Têm também grandes deveres e incumbem também nobres direitos. Na sociedade temporal, na sociedade humana, o clero da Idade Média exercia 2 funções principais. Além das obrigações religiosas,
tinha a missão do ensino. Não apenas o ensino da religião, mas o ensino tomado como um todo. Esse ensino estava a cargo dos sacerdotes. Foi a igreja que fundou e promoveu e dirigia a quase totalidade das universidades. Quando a igreja não dirigia, ela supervisionava para manter a universidade nos trilhos da ortodoxia e da civilização cristã. O ensino secundário havia de nascer muito tempo depois, pelo século XVI. De alto a baixo do ensino, a igreja é quem tinha a incumbência. O Estado não gastava coisa alguma com isso. Todo o gasto era pago pela igreja, pelas instituições especialmente constituídas para isso e por aqueles que estudavam. Mas o ensino gratuito era larguíssimo e tendia a se generalizar na Idade Média. De maneira que o ônus principal da função de ensinar era da igreja. Isso se deu depois das invasões dos bárbaros, pois foi a igreja quem começou a reerguer as bases da civilização, difundindo o ensino por toda parte. E como, acima de tudo, convém que o ensino conduza as almas a uma conceituação límpida e exata da única religião verdadeira, a católica apostólica romana, era excelente que em mãos da igreja estivesse o ensino. Outra grande contribuição da igreja na Idade Média são as obras de caridade. Nos fins dos tempos antigos, quando a igreja já tinha saído das catacumbas e já iluminava todo o Império Romano, começaram a aparecer os primeiros hospitais, fundados por católicos, com o intuito de recolher os pobres doentes que jaziam. Os primeiríssimos e remotos elementos da medicina sistemática começaram a nascer. Por exemplo, o uso da água para lavar as feridas. Esse uso foi conhecido nos hospitais na Idade Média. Foi um conhecimento adquirido nos hospitais católicos. Esta tarefa levava a igreja à cabeceira dos doentes até o momento em que o moribundo, tendo recebido a extrema-unção, entregava sua alma a Deus. E desempenhando tão importantes funções, a igreja haveria de ter também os seus privilégios. Privilégios que não se devem ver como um pagamento da sociedade a ela. Se fosse uma retribuição, seria uma retribuição justa, mas era muito mais do que um pagamento. Era algo que estava na natureza sacral da igreja. O direito do foro dava ao sacerdote o direito a um tribunal eclesiástico, e mesmo quando fosse condenado, não iria. Esse mesmo foro dava também uma condição especial para o julgamento de quem cometesse um crime contra o sacerdote. Ele apenas não cometia o crime de homicídio ou o crime de lesar o físico de alguém, mas ele cometia um crime de sacrilégio, porque a pessoa do sacerdote é sagrada, e atentar contra ela era sacrilégio. Por isso, o processo passava para a igreja, e era o tribunal eclesiástico que iria julgá-lo. O sacerdote gozava também da isenção do serviço militar. O Papa, que é o soberano pontífice, o rei, o pai da Santa Igreja de Deus. Logo abaixo do Papa, participando dos poderes dele, vêm os cardeais. Eles são os conselheiros do Papa. Eles o ajudam a governar a igreja. Mesmo os cardeais de outras dioceses distantes são convocados para de vez em quando ir a Roma, ajudar o Papa com seus conselhos. É o famoso Sacro Colégio. Abaixo dos cardeais temos os arcebispos e depois os bispos e depois os sacerdotes. Nas fileiras dos sacerdotes podemos distinguir como honraria os monsenhores. A igreja tem uma tríplice missão.
ela ensina, ela governa, ela santifica. Ela ensina a doutrina revelada. Ela governa o povo fiel em ordem à salvação. Ela santifica pela promoção da piedade e, sobretudo, pela distribuição dos sacramentos. Estas são as 3 missões que se exercem através dessa hierarquia. São 3 as categorias entre os sacerdotes. A plenitude do sacerdócio é do bispo e a plenitude do governo é do papa. Nessa hierarquia tem uma série. A Igreja adotou para os cardeais esse imenso chapéu vermelho com 4 filas de bolas para exprimir a gradação. Para os bispos, são 3 filas de bordas. Para os padres, 2 filas de bordas. O chapéu era o símbolo para o padre de seu poder, como a coroa é para. O clero regular é formado pelos que pertencem a ordens religiosas. A hierarquia se estabelece assim: um superior geral, um superior provincial, superior local e o simples religioso. Ainda no clero regular tem essas gradações. Esta hierarquia será o modo inspirador na aparência da ordem social que veremos no próximo vídeo.